instantes de um mundo sem fim, criaste em teu grande poder, meu pequeno mundo chamou de atenção, nem mesmo posso entender. O que você faz? Sou operador de mercado de capitais, trabalho na Bolsa de Valores. Diga uma coisa, você acha que Deus está interessado na sua vida? Lógico que sim. Por quê? Porque eu acho que uma pessoa sem Deus não pode ser ninguém. Eu sou dona de casa. Você poderia dizer, você acha que Deus realmente está interessado na sua vida? Acho que sim. Então, eu não sou muito de rezar, não vou em missa, esse barato, não frequento. Mas eu acredito em Deus. A única vez que eu falei com Ele foi quando eu precisei, tá? Somos um grupo de estudantes e formamos esse conjunto porque queremos contar como descobrimos que nós, assim como você, somos importantes para Deus. Estamos viajando pelo Brasil, cantando em várias escolas e universidades para contar para você do amor de Deus e do plano que Ele tem para sua vida, simplesmente porque você é muito importante para Ele. Deus está interessado na sua vida? Não. Por quê? Porque se ele estivesse interessado, a gente não passaria por momentos tristes, só momentos felizes. Ele é o nosso pai, né? Ele deve se interessar pelos filhos dele. Né? Eu acho que não. Eu acho que Deus é importante porque as pessoas precisam ter fé em alguma coisa, certo? Para continuar vivendo. Mas não ter fé exclusivamente em Deus, em algo que esteja acima de nós. Milagres sei que acontecem, alguém como eu, no instante em que ousamos crer em Jesus, pois somos o alvo do seu grande amor, amor que levou Cristo a morrer na cruz. Podem estrelas cair e o sol se apagar, todo este universo passar, mas nada vai mudar a promessa que me fez Jesus em meu ser. Vai ficar em meu ser, vai ficar em meu ser, vai ficar, meu ser vai ficar, meu ser vai ficar, meu ser vai ficar. Qual é o seu nome? Meu nome é Ivailton, mas os amigos me chamam de Tom. Escuta, me diga uma coisa, você acha que Deus está realmente interessado na sua vida? Sim, Deus está interessado na minha vida. Como assim? Bem, eu tenho que contar uma pequena história para poder explicar isso. Vai, Frank. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha família mudou do estado de Minas para o estado do Espírito Santo. E nós fizemos aquela viagem de trem. E no meio do caminho, meu pai disse para minha mãe que ia trabalhar no Rio, mas depois nos encontraria lá novamente. E sabe, ele foi, mas não voltou. E como nós somos em 7 irmãos em casa, passamos bastante dificuldades durante aquele tempo, mas de uma coisa eu me lembro. Deus estava interessado na nossa vida e nos deu toda a segurança de que precisávamos naquele tempo, principalmente para minha mãe. Depois, quando eu já estava com 18 anos de idade, morando aqui em São Paulo, eu tinha muitas perguntas dentro de mim. Por que eu estava aqui no mundo? Qual a finalidade dessa vida? Para onde que eu ia depois da morte? E sabe, eu não tinha resposta para essas perguntas. E uma vez eu fui convidado para ir num acampamento de jovens perto de Atibaia, e ali eu conheci um grupo de jovens que eram diferentes de mim. Eles tinham uma paz, uma segurança, uma alegria que eu não tinha.
Eu procurava essas coisas em tudo que eu via na frente. Mas eles tinham uma parte diferente daquela que eu possuía. E sabe, eu comecei a invejar a vida daqueles jovens. Eu perguntava como que eu posso ter isso. E eles diziam que eles tinham aquilo por causa de Jesus. E uma vez eles fizeram uma reunião ao redor de uma fogueira bem grande. E eu não queria assistir aquela reunião, eu estava fugindo de Deus, sabe? Mas, sabe, Deus estava me perseguindo. E eles não puderam continuar aquela reunião naquele dia porque choveu. E eles tiveram que prosseguir no outro dia. E então fui obrigado a assistir de todo jeito. E ali naquele dia eu percebi claramente como Deus estava interessado na minha vida, como Ele me amava. E tinha um plano para mim, um plano maravilhoso. Eu resolvi fazer uma experiência com Deus. Eu disse mais ou menos assim, olha Deus, eu sei que eu sou um cara pecador, que eu ando longe do Senhor, que eu tenho procurado em toda espécie de prazer e satisfação para mim. Mas hoje eu quero experimentar o Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha vida, entre dentro de mim e modifique a minha vida. Olha, faz 8 anos que isso aconteceu. E eu não troco um minuto da vida que eu tenho agora por aqueles 18 anos que eu andei procurando realização para mim e não sabia que estava em Jesus. Jesus disse certa vez assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E sabe, Jesus falou que está batendo na porta do nosso coração e ele nunca mentiu, nem vai mentir. E diz que toda pessoa que ouvir a sua voz e abrir a porta, ele vai entrar em sua casa. Foi isso que eu fiz um dia, Jesus entrou na minha vida. Por isso que ele está interessado na minha vida e está interessado na vida de todas as pessoas. Basta que abram a porta do coração, para que ele entre e modifique tudo, completamente tudo.
estava como aquelas pessoas que foram entrevistadas. Elas ainda não sabem que Deus está interessado na vida delas. Desde criança eu ouvi falar de Cristo, aprendi as histórias sobre Ele, mas eu acho que a gente não para pensar o que isso significa. Por que Jesus morreu assim? Eu não estava muito preocupada com isso, porque eu gosto imensamente de viver. E Jesus, para mim, era uma pessoa morta lá do passado. E então eu me cerquei de amigos, de gente alegre, de gente que eu achava que sabia viver, sem me preocupar com o que Deus estava pensando a respeito. Mas eu comecei a ter alguns problemas na minha casa com os meus pais. Não entendia o meu pai, achava que ele não me entendia, não acreditava nele, nas coisas que ele fazia ou dizia, sem acreditar que existisse um amor de verdade. Para mim, a coisa mais importante que existia eram os meus amigos. Era gente alegre, eu me divertia com eles e eu achava que era feliz. Mas um dia houve uma briga no meio da turma. E eu acabei de me decepcionar também com aquelas pessoas. Continuei vivendo normalmente, é claro. Eu ia à escola, fazia o que todo mundo faz. Mas era tudo assim, meio sem sentido. Eu me lembro que eu estava no segundo colegial nessa época e tinha programado ir para a praia com os amigos. No fim não deu certo, eu acabei indo assistir um grupo, mais ou menos como esse onde eu canto agora. Quando eu cheguei lá, eles estavam falando de Deus, de todas as coisas que eu já estava cansada de ouvir. Mas teve uma diferença. Eles falaram de um Deus vivo aquele dia. Um Deus que está interessado na minha vida de agora, dos meus problemas, das minhas decisões. Um Deus que provou o seu amor por nós, fazendo Jesus morrer no nosso lugar, apesar do nosso desinteresse. Aquele dia eu fiquei sabendo que Deus havia provado o amor dele por mim. Então eu fiz uma oração. Eu pedi que Deus perdoasse meu desinteresse no seu amor. Pedi que ele entrasse em mim, que me desse um sentido novo para a vida. Que ele viesse viver dentro de mim. Sabe, quando Deus entra em você, ele perdoa, ele esquece todas as coisas que você já fez, que te afastaram dele. E ele começa a mudar a sua vida nas coisas pequenas. Por exemplo, eu amo os meus pais. Simplesmente porque um dia eu cheguei a Cristo e disse, olha, eu não posso, eu preciso do Senhor vivendo em mim. E sabe, Deus ainda está interessado em viver em cada pessoa, viver dentro de você. Ele quer deixar de ser um Deus distante, longe, para ser um Cristo real na sua vida. Só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Por todo mundo procurei verdade, amor, com que sonhei, vazio achei ao meu redor, nada melhor, nada melhor. Ao ver a vida se perder, tão fraco eu penso em que fazer. Quem vem trazer a solução, dar direção. Tanta procura, ilusão, a vida escura e sem razão.
possível porque Ele ressuscitou. Porque Ele não é um Deus morto lá naquela cruz, não é um Deus esquecido nas páginas velhas da história, mas é um Cristo real, um Cristo vivo que pode transformar a nossa vida. E você é muito importante para Ele. Amigo, Deus te ama, quer dar-te a salvação. Entrega hoje ao meu Senhor todo o teu coração. É esse o nosso desafio para que Ele possa se tornar também para você uma realidade. Cristo é real. A vida que em Cristo achei parece um sonho ser. Não há lugar em que o amor possa sobreviver. Eu dei a vida a Cristo, ganhei o seu perdão. Então eu vi surgir a nova paz no coração. Pois Cristo é real, Cristo é real. Pode o sonho parecer
ajudando a minha mãe, fazendo a faxina da casa, passando aspirador na sala. Eu vi aqueles jovens de uniforme no canal da televisão e desliguei tudo, comecei a ouvir. Me encantei com as músicas, com a mensagem. Eu falei, mas que coisa linda, era isso que eu queria fazer. Eu fui um dos primeiros que fiz parte do treinamento de Vencedores por Cristo e foi muito marcante na minha vida, principalmente porque naquela época, eu como jovem, acabei ocupando um espaço que era exatamente o que eu pretendia em relação à minha vida como cristão. E Vencedores, então, me deu essa oportunidade de evangelizar, de passar por um treinamento, de aconselhar pessoas, e principalmente de estar podendo exercer um dom que eu tenho, que é do ensino. Por isso que ele está interessado na minha vida e está interessado na vida de todas as pessoas. Basta que abram a porta do coração, para que ele entre e modifique tudo, completamente tudo. E uma das coisas que eu me lembro, assim, com gratidão, é como que nós, ainda jovens, pudemos receber esse treinamento de Vencedores, pudemos estar aprendendo a transmitir a nossa fé, transmitir aquilo que Deus tinha feito na nossa vida, para tantos jovens, e para jovens que naquela época, na verdade, não tinham a liberdade de expressão que hoje os jovens têm. Eu sentia no coração uma vontade muito grande de ter essa experiência, que era viajar pelo Brasil inteiro, pregando onde quer que fosse, em escolas, faculdades. Eu lembro que nós fomos em cadeias, em orfanatos, em praças públicas. Onde havia uma oportunidade, nós estávamos lá. Na época, eu era assim uma quase adolescente, né? Que estava acostumada a sonhar e querer mandar no meu nariz. E dentro da equipe, a gente teve a oportunidade de aprender a conviver uns com os outros, a respeitar opiniões diferentes. Isso fez muito bem para mim. Eu lembro de fatos marcantes do passado, quando saímos por 6 meses, tivemos que trancar matrícula em escola e tudo, né? Evangelizando nas escolas, e eu lembro que o evangelismo pessoal aí foi a coisa marcante. Quando começamos este ministério, o meu sonho básico era treinar jovens dando um contexto de ministério. Então, nosso contexto era viagem, era cantar, era dar testemunho, mas também era para treinar. E meu sonho era treinar centenas de jovens, colocando-os de volta na igreja local, onde eles poderiam exercer algum ministério. E jamais pensamos que daqueles 400 jovens que viajaram naqueles primeiros 10 anos, quando nós trabalhávamos diretamente com o ministério, que a metade daqueles jovens, mais do que 200, iriam entrar de tempo integral no ministério. Jamais sonhamos com uma coisa assim. Foi muito bom ver como Deus usou as experiências, as amizades que foram construídas durante aquela época. Uma das oportunidades excelentes que a Missão Vencedores por Cristo possibilitou a muitos autores, compositores, músicos, foi junto com esse processo de treinamento de discipulado colocar esse trabalho em prática usando a música. E obviamente, Vencedores por Cristo tendo circulação no país inteiro, conhecendo pessoas de tantas regiões do Brasil, foi identificando homens e mulheres que já estavam atuando nessa área, que tinham uma produção nacional, com toques da nossa cultura, de brasilidade. E dentro dessas equipes de vencedores, várias dessas pessoas foram treinadas e tiveram a oportunidade de colocar também musicalmente parte daquilo que Deus estava colocando no coração desses autores e compositores, e tendo a oportunidade também de veicular através da missão. Essa é uma das bênçãos que Deus
acrescentou a todos nós nessa caminhada junto a Vencedores por Cristo. Como a gaivota visto peixe no profundo do mar, tu me encontraste no caminho. O Deus que fez todo o universo, estrelas, sol. Durante as viagens a gente tinha muita coisa acontecendo, nós passamos por poucas e boas. E eu me lembro de uma ocasião em Passo Fundo, em que a gente estava numa igreja e não sei porquê, os microfones começaram a dar choque, né? Então era um tal de um passar o microfone para o outro e ninguém queria segurar aquele negócio, até que o microfone chegou na mão do Jaime. E ele pegava um lenço, né, para poder aguentar aquele choque enquanto ele estava falando, dando o testemunho dele. E aí uma dessas vezes o Tom colocou a mão tinha uma grade de ferro assim na igreja, ele botou a mão ali, mas foi aquela tremedeira geral, né? Todo mundo levando choque. Foi muito engraçado. Quando foi assim proposta a ideia do filme, houve uma excitação geral, né? Claro, ninguém ainda tinha feito isso e puxa, que oportunidade, houve uma preocupação e tudo mais. E eu fui colocado como talvez um tipo de produtor, né? Mas sem experiência passada, a gente estava disposto a fazer o que fosse possível. E foi assim que, orientados por pessoas que tinham um pouco de experiência nisso, nós fomos para o campo, né, a serviço. Eu lembro que a gente gravou à noite, tinha umas ideias birutas. Nós fizemos um projetinho entre nós para ver quem ia fazer um roteiro e foi bem gostoso. Pois Cristo é real, Cristo é real. Pode o sonho parecer, mas Cristo é real. Apesar de ter sido assim uma experiência nova, fascinante, foi difícil. Porque parava toda hora, voltava, e uma hora pegava não pegou direito, volta, uma hora outro errava. Mas assim, no geral, eu acho que até a gente se saiu muito bem. Terras distantes de um mundo sem fim, criaste em teu grande poder. Uma parte do filme foi à noite, no Horto Florestal. A noite que eu digo era de madrugada mesmo, então mais ou menos 2 horas da manhã, sentada na relva, o orvalho caindo, eu estava com muito frio. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Todos os contratempos de uma gravação, situações hilariantes de iluminação de primeira feita pelos carros, no período noturno, porque a eletricidade foi embora e não tinha jeito de você fazer iluminação para esse filme, a não ser que os carros estivessem com seus faróis ali. Então nós tivemos que ficar esperando lá durante a madrugada até o Jaime e outra pessoa sair, providenciar luzes para poder iluminar o local, mas não foi suficiente mesmo com essas luzes. Então depois eles pegaram os carros e colocaram em cima do gramado para poder terminar o filme. E no dia seguinte eu tive que levantar sozinha e sem os outros e voltar lá para o jardim para gravar o meu depoimento. E foi muito estranho estar ali, de repente, sem o resto da turma. A gente era tão unido naquilo, né? Sabe, quando Deus entra em você, Ele perdoa, Ele esquece todas as coisas que você já fez. Levou Cristo ao morrer na cruz, podem estrelas. Aquele filme também oportunizou alguns momentos que não voltam mais. Eu, por exemplo, fui convidado para trocar bateria pelo Jaime Kemp e ficou o meu registro definitivo nesse filme. Eu nunca mais toquei bateria, mas foi a oportunidade de eu estar sendo treinado e poder deixar de alguma forma um filme que poderia ser útil na evangelização. Jesus em meu ser vai ficar
interessada na sua vida? Não. Por quê? Porque se ele estivesse interessado... Vocês vão perceber, ou puderam perceber, eu sou o repórter, entrevistador das pessoas. Um fato curioso é que depois da gravação, na pós-produção, eu estava indo para o estúdio para fazer a tipo de mixagem do imagem com o som, né? E numa das minhas idas para o estúdio, alguém bateu na traseira do meu carro em movimento e, obviamente, o carro capotou. E eu vi os rolos de filme que eu estava carregando rolando pela rua. Não o filme em si, né? Mas a lata que continha o filme. Foi uma experiência muito boa e eu tenho saudade daquela vivência com aquele grupo. Foi muito bom. Foi uma coisa que foi usada em muitos lugares, em muitas escolas durante a nossa viagem e que Deus abençoou também e que eu tive o privilégio de participar como uma desbravadora, assim como todo o resto do pessoal. E ali foi um momento também de registrar um pouco desta caminhada, daquilo que Deus estava fazendo na nossa história e no meio da juventude brasileira naquele momento. Na verdade, nós não sabíamos o que iríamos enfrentar aquele ano. Não sabíamos o que tínhamos pela frente, de tão grandioso. E tão jovens, tão inexperientes ainda, né? Deus nos preparou de uma maneira realmente sobrenatural. Mas a gente não tinha muita consciência disso naquela época. O nosso grupo era assim, pioneiro em muitas atividades e o fato da gente poder entrar no colégio, evangelizar, cantar, falar do contexto do jovem naquela época foi uma oportunidade assim inédita e eu tenho certeza que nós participamos de um movimento da igreja, de avivamento, de modificação, de novos horizontes para a igreja. E foram mesmo anos de avivamento, anos em que o Espírito de Deus se agradou em nos usar, em visitar nossa vida e nos usar fortemente como foi. Eram jovens, eram adolescentes, eram muitos, nas escolas, nos teatros, nas igrejas especialmente. Nós visitávamos as igrejas e eles nos abraçavam, nos recebíamos. Íamos embora e eles faziam as equipes deles, os grupos deles, pegavam o violão, pegavam os instrumentos que estavam no coração deles de aprender e louvar a Deus e servir a Deus com aquilo. Era sempre um incentivo para aqueles jovens também. O que aconteceu era fora de série, assim, a gente ia para uma escola, cantava, a moçada, isso numa escola secular, uma escola como o Elefante Branco lá em Brasília, escolas, cantava na escola, a moçada vinha perguntar, não, mas olha, acho bacana isso daí, eu só não tenho essa fé, como é que eu faço, como é que eu encontro essa fé, e não entendiam exatamente como encontrar Jesus, e a gente explicava, convidava para ir à noite numa igreja, chegava à noite, a igreja estava cheia de gente que nunca entrou numa igreja, que eu nem sei se aconteceria hoje, mas que naqueles anos foram anos de colheita. Impressionante, impressionante. Como é bom poder aos pés da cruz. Nós vivíamos num momento de ditadura militar e nas escolas, nas universidades pelas quais nós passamos, havia assim aquele sonho, aquele desejo de um Brasil melhor, né? Livre, e muitos jovens tinham sonhos de liberdade. Outros não, eram mais alienados, mas enfim, eu creio que o Evangelho pôde dar a esses jovens uma resposta, uma solução que eles não poderiam encontrar na política. Terminava o programa, nós 10 não dávamos conta de tantas pessoas para evangelizar, para aconselhar. Eu me lembro, em particular, de uma moça que me procurou no final de uma das apresentações e ela estava muito desesperada, porque o noivo dela tinha sofrido um acidente e tinha morrido.
E uma pessoa da cidade onde ela morava, que era uma cidade muito pequena, não sei porquê, estava caluniando essa moça. E a família dela era uma família muito severa, muito austera. E eles estavam colocando em dúvida a moral dessa moça. E o problema atingiu uma proporção muito grande, que ela sentava na cadeira na carteira dela na escola e haviam frases escritas contra ela. Ela recebia cartas anônimas, telefonemas, e ela disse para mim: eu vou me suicidar e eu já sei como, já sei, eu só estou contando para você hoje aqui porque eu preciso desabafar com alguém. E eu lembro que eu conversei durante muito tempo com aquela moça. Eu lembro que todo mundo desarmaram tudo, foram embora e eu fiquei com ela. E graças a Deus, pela glória do nome do Senhor Jesus, essa moça desistiu das ideias dela, entregou a vida dela para Jesus e eu perdi o contato com ela, mas eu creio que hoje Jesus completou a obra na vida dela. Em Cristo Jesus, como é bom poder, como é bom saber. E se a gente para lembrar das coisas que a gente passou, eu só tenho a dizer que foi a misericórdia de Deus, que nos sustentou, nos levou para lá e para cá, sem acidentes. De vez em quando a gente rodava o carro, batia em alguma coisa, tinha que dormir na praia, não tinha dinheiro, mas Deus foi muito bom. Uma vez nós paramos no meio de uma estrada, não achamos um lugar para... Era umas 2 ou 3 da manhã, ninguém aguentava mais. E nós estávamos exaustos, então paramos os carros. E é que a gente desceu e cada um pôs a gente tinha uns sleeping bags que a gente usava, porque nunca se sabia exatamente como a gente ia poder se hospedar. E às vezes um sleeping bag quebrava um galhão, porque você estava para dormir numa igreja em cima de um banco duro, pelo menos o sleeping bag era um colchãozinho e tal. E aí nós fomos deitar, tinha uns tubulões desses de encanamento, nós fomos dormir nesses, cada um num canto, um em cima da perua, outro dentro de um cano desse. E eu sei que Ivailton e a Carla tinham um sleeping bag exatamente igual, da mesma cor e tudo. E na pressa, o Ivailton pegou o sleeping bag da Carla, abriu, deitou dentro, em cima do sleeping bag. E a Carla foi procurar e pegou o sleeping bag dele, não sei se tinha uma meia fedorenta lá dentro, o que era. Ela viu que era dele, ela ficou louca. Ele estava, acho que, em cima da perua, deitado. Ela pegou o sleeping bag. Esse sleeping bag é meu. A gente ria tanto, porque estava todo mundo tão nervoso que não aguentava mais. E a Carla estava muito brava. Mas foi um episódio muito engraçado pra gente. Pai de amor, gosto tanto de ti. Deus é bom. Isso é a característica fundamental de Deus. E a bondade de Deus, diz a Bíblia, é que nos conduz ao arrependimento. Não é a severidade de Deus, não é o juízo de Deus, mas é a bondade de Deus. E eu estou aqui para mostrar que Ele é misericordioso e a fidelidade dele dura para sempre. Sem dúvida alguma, Deus usou esse período para trabalhar na minha vida e abrir a minha visão no sentido do reino de Deus. E não em termos, talvez, de habilidades, mas em termos de necessidades, de como Deus está interessado na nossa disposição de trabalhar para o reino. E considero isso como uma parte mais básica, no sentido de importância, de relevância para a minha vida, que me preparou para o resto da minha vida. Inclusive, a minha esposa foi também me dada dentro desse contexto de vencedores. Então, sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de viver nessa época tão preciosa. A gente estava lembrando que ele queria sempre na volta, no fim das viagens, ele queria voltar correndo com razão para ver sua esposa, suas filhinhas. Mas o quanto ele cuidou de nós, o quanto ele foi nosso pai espiritual naquele tempo tão importante da nossa vida. Eu dou graças a Deus pelos jovens que viajaram, eu tenho muito amor por eles. Eles aguentaram a gente naquela época, quando ainda estávamos assim, aprendendo sobre a cultura. Muita coisa a gente não entendia, mas
Eles são muito preciosos para mim e que nem filhos para mim. A Bíblia diz assim, né? Que no Senhor o nosso trabalho não é vão, né? Eu sei que teve momentos da vida da gente, mesmo em vencedores, que era tão duro, que a gente pensava assim que será que valia a pena pagar aquele preço? Mas eu vejo hoje eu posso olhar para trás e dizer, não, aquilo era Deus trabalhando tanto na gente, porque o caráter da gente também é mudado. E como na vida das pessoas. E o fruto permanece, o fruto que é do Senhor mesmo permanece, é um fruto bom. Então eu louvo a Deus. Jesus em mim. Jesus em mim. Como é gostoso ter Jesus vivo dentro de mim. Isso só é possível porque Ele ressuscitou. Porque Ele não é um Deus morto lá naquela cruz. Não é um Deus esquecido nas páginas velhas da história, mas é um Cristo real, um Cristo vivo que pode transformar a nossa vida. E você é muito importante para Ele. Amigo, Deus te ama, quer dar-te a salvação. Entrega hoje ao meu Senhor todo o teu coração. É esse o nosso desafio para que Ele possa se tornar também para você uma realidade. Pois Cristo é